Ora, ora, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Eu quero começar uma série agora que traça um paralelo de reflexões filosóficas com a Bíblia, para mostrar que a ciência e a Bíblia e a palavra de Deus e a religião, a busca por Deus, elas caminham juntas. Algumas pessoas têm o costume de dizer que ciência e religião não se misturam, mas é muito pelo contrário. A religião e a ciência, elas caminham juntas. Se vocês olharem ao longo da história, a religião ela interferiu diretamente em muitas descobertas, em muitas realizações científicas pelo mundo. Então eu quero fazer um paralelo aqui com essas meditações filosóficas para vocês entenderem que a filosofia ela pode nos ajudar quando você tem dificuldade muitas vezes de compreender uma passagem bíblica, por exemplo. O exemplo que eu vou dar agora nesse momento é uma passagem do imperador Marcos Aurelius, depende da tradução, que diz o seguinte: não permita que o comportamento alheio determine o seu. O que isso quer dizer? Que a gente não deve se preocupar, não deve se focar, não deve focar as suas ações naquilo que as pessoas dizem que você deve fazer, que você deve ser, né? Ou o que as pessoas fazem. Hoje em dia nós estamos tendo uma inundação de influenciadores digitais, né? Os influencers. E muitas vezes a pessoa deixa de atuar, de agir com os seus próprios princípios por influência de outras pessoas, influências externas. Porque o fulano é famoso e ele faz isso, então eu vou fazer também. Ou porque o fulano falou que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, e então eu vou seguir o que ele está falando. Não, você tem que seguir o seu coração, seguir os seus princípios, a sua moral, a sua ética. E aqui a gente tem essa base de conduta que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, esse paralelo, ele, em várias passagens da Bíblia, elas falam sobre manter a paz interior e agir com amor, independentemente das ações que as outras pessoas praticam. Eu vou dar 3 exemplos aqui de passagens bíblicas que nos orientam nesse sentido. A primeira passagem está lá em Romanos 12:18, que diz o seguinte: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse versículo ele incentiva a gente a manter a paz independente do comportamento alheio, ou seja, você não deve se basear no que as pessoas dizem ou no que as pessoas fazem. Então você tem que procurar manter a paz de todas as maneiras possíveis. Se depender de você, busque a paz com todos os homens. Tente agir de uma forma, a manter a paz, manter o diálogo com as pessoas, usar da empatia, porque muitas vezes as pessoas fazem coisas contra a gente e a gente não entende, a gente busca tentar resolver na hora, da nossa forma, com a nossa força, e às vezes não é interessante, às vezes a gente acaba complicando mais ainda a situação. Então a gente tem que buscar manter a paz. Às vezes a pessoa está passando por um problema naquele momento e ela acaba descontando em você, ou agindo de uma forma sem querer, muitas vezes, até nem por maldade, mas por estar com o espírito atribulado, estar nervosa, preocupada e não presta atenção ao seu redor e acaba praticando ações ruins, coisas ruins. Tem uma outra passagem lá no livro de Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 4:23: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa passagem ela sugere a importância da gente de proteger o próprio coração e não deixar que influências externas corrompam o nosso coração. A gente vê as pessoas fazerem coisas ruins, coisas erradas e terem sucesso muitas vezes, ganharem dinheiro,
E às vezes a pessoa pensou, mas se o fulano está fazendo isso, eu também posso. É injusto eu estar agindo de maneira correta o tempo todo e não tenho o que essa pessoa tem. Não se baseie pelo sucesso das pessoas. Busque o seu sucesso de uma forma ética, moral, dentro dos seus princípios, para que você não se corrompa, para que você não pratique coisas erradas e você não caia em pecado, caia em desgraça muitas vezes. Uma outra passagem que nós temos ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Depois vocês peguem a Bíblia de vocês e deem uma conferida nessas passagens. Volta aqui o vídeo, busque lá as referências que eu estou passando e dê uma lida, faça uma análise, faça uma reflexão com esta passagem que eu passei para vocês. Essa passagem de Mateus 5,44, ela diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse versículo ele ensina você a responder com amor e oração, ao invés de retribuir o mal com o mal. Quando você faz isso, você está agindo de forma errada, você está caindo em desgraça muitas vezes, você está atraindo para você coisas ruins, você está atraindo para você maldições, coisas que não vão fazer bem para você. Então a gente tem que buscar sempre agir da melhor forma possível e não se basear na vida dos outros, não se basear naquilo que as pessoas dizem que você deve fazer. É lógico que quando alguém está te dando um conselho bom, quando alguém está te orientando de uma forma positiva, analise e aí você pode, buscar essa ação, você pode praticar essa ação, você pode realizar isso de uma forma positiva, que vai fazer bem para você. Isso vai ser bom para você, mas sempre analise o lado positivo de tudo o que é realizado, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é proposto para você. Então esses versículos eles trazem para a gente a ideia que a gente não deve deixar que o comportamento de outras pessoas determine as nossas ações e as nossas atitudes. Então, se vocês tiverem de repente algum outro versículo, alguma outra passagem bíblica que também fale nesse sentido, coloca aí nos comentários para que a gente possa dividir essas experiências, esses conhecimentos. Então, essas análises filosóficas elas vão trazer para a gente uma reflexão mais profunda, uma reflexão mais interessante da vida, das nossas ações e o que a gente pode fazer para atingir os nossos objetivos, o nosso objetivo maior, que é buscar a salvação, buscar a nossa paz interior. O estoicismo ele busca muito isso, a paz interior. Nós vamos falar outras coisas sobre o estoicismo, sobre algumas outras passagens de outros filósofos, de outras linhas de filosofia, para que a gente possa crescer em conhecimento, crescer em bênçãos. Eu desejo a vocês que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em seus corações. Visite o nosso canal, curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos, ouçam as nossas outras reflexões, os nossos outros vídeos e participe, se inscreva no nosso canal. Se esse vídeo chegou até você e fez algum sentido, compartilhe para aquelas pessoas que às vezes precisam ouvir esse tipo de conselho, ou que isso possa trazer algum benefício para alguém, ou até para você mesmo. Compartilhe nas suas redes para que as pessoas tenham conhecimento dos teus objetivos, das tuas ações, da tua forma de pensar, que é uma forma positiva. Deus os abençoe em nome de Jesus.